Sejam muito bem-vindos, boa noite. O nosso encontro de realizadores do Clube de Realizadores de agosto. O tema é solidão. O que é, o que come, onde vive, onde mora a solidão. Bem Globo Repórter, né? Nós vamos conversar sobre essas camadas de solidão na nossa vida, né? Como lidar? Até que ponto é bom? A solidão do criar, a solidão de quem escreve, a solidão do artista, a solidão do agir, porque tem muita coisa que só dá para fazer a gente, não tem outras pessoas para fazer pela gente. E essa ação é solitária, numas reflexões que eu fiz por aqui. Mas temos muito a aprender hoje, porque eu convidei uma pessoa super especial para falar com a gente sobre solidão. É a minha professora de filosofia da Escola Nova Acrópole. É uma escola de voluntariado, cultura e filosofia que tem 65 anos, é uma organização internacional. Quem eu convidei aqui para conversar com a gente a respeito de solidão é a minha professora Maria Aparecida Rezende. Ela é restauradora, artista plástica e professora de filosofia. Há quanto tempo, professora? 30 anos, mais ou menos? 38. Há 38 anos. Então, esse encontro desse mês é super especial, porque eu considero um privilégio ela ter aceitado o convite de estar aqui entre a gente conversando sobre isso. Então, sejam todos muito bem-vindos. Professora Maria Aparecida, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu agradeço imensamente esse convite, é uma honra para mim estar aqui com você, Verônica, com o pessoal do marketing também, que eu estou conhecendo hoje. Muito obrigada pelo convite. E o tema hoje que a Verônica, né, me pediu para falar é um tema que eu já havia falado algumas vezes na Nova Acrópole, em palestras públicas na Nova Acrópole. E, e é incrível como esse tema surgiu entre os comunicadores, né? Temos muitos jornalistas por aqui. A maioria do grupo é de jornalista, mas algumas pessoas se envolvem um pouco com marketing, então a maioria, eu digo que todos são comunicadores de alguma forma, realmente. Beleza. Foi o que eu entendi. Que de alguma forma eram comunicadores, de alguma coisa eles, como profissão, eles fazem na área da comunicação, né? Que é uma área muito diversificada. E nós estamos nessa era, há muito tempo nós estamos nessa era de comunicação, de informação, de imagem. Mas o que isso tem profundidade para a nossa vida, para a nossa vida pessoal. Então, nesses termos que a gente vai falar da solidão, né? O que é importante para a nossa vida pessoal, para a gente ser uma pessoa firme, clara, assertiva, positiva, e poder levar a nossa profissão, levar a nossa vida da melhor forma possível com todos esses problemas que acontecem. O Rafael estava falando da pandemia, que é uma calamidade mundial e histórica, né? Ou seja, fizemos parte da história da humanidade. Aquelas pessoas que passaram pela pandemia, vivas. Né? E isso impactou, né, de alguma forma, cada um de nós. Umas pessoas porque perderam pessoas conhecidas, outras porque tiveram que passar 15 dias isolado dentro de casa, né, em isolamento. Né? Mas esse isolamento traz um sentido de solidão, né? Puxa, nem um abraço, ninguém veio me ver, me visitar, não pude ir ver ninguém, não pude sair daqui desse quarto.
né? Então, isso traz um sentido de solidão. Mas, na verdade, foi um isolamento, né? O que acontece? Agora, eu vou começar citando um filósofo histórico, que é Epíteto. Professora, desculpa interromper, você vai precisar compartilhar algum slide? Vou. Eu acho que nem tem. É esse aqui. Vamos ver. Tela inteira, uma janela, uma guia. Tela É tela inteira. inteira? Isso. Eu vou ter que procurar ele, né? Isso, você vai ter que procurar seu slide. Não, você compartilha sua tela, né? Em tela Eu inteira. tenho que abrir ele, então, primeiro, né? Pode ser, você pode compartilhar sua tela e procurar, e aí a gente vai ver você procurando, ou você pode encontrar o seu slide e compartilhar a sua tela. Deixa eu ver. O conteúdo da sua tela. Mas é o jeito, né? Procurar aqui. Ué, não está me dando a opção de compartilhar. Se a senhora abrir um PDF, se a senhora abrir um PDF, tem que optar pela abrir uma janela, não uma guia, tá? Não, não é um PDF, não, é um PowerPoint. Isso. Então, aí você clica em apresentar agora, nessa janela aqui do Gmeeting, tem apresentar agora no menuzinho, do lado de uma mãozinha. E ao clicar, tem a opção de tela inteira. Tela inteira. E aí tem um botão azul compartilhar. Vamos ver. Tela cheia. Não. Alterar layout. Lousa interativa. Abrir picture in picture. Não, assim. Ela pode te mandar também via WhatsApp ou alguma coisa assim, você abre aí. Acho que é mais fácil. Então, eu não tenho PowerPoint, eu não consigo abrir o programa que ela tem lá. Espera aí, vamos abrir aqui. Eu abri. O PowerPoint, né? PowerPoint. Isso. Aí você tem que voltar na nossa tela, onde você está me vendo. E vendo o pessoal. Volta aqui. Isso. E na parte de baixo tem um menuzinho horizontal. Que uma dos ícones é apresentar agora. Aqui só está. Perfeito. Está apresentando. Está indo. Show. É só abrir agora o seu. A gente já está vendo a sua tela, só abrir o seu PowerPoint. Perfeito, deu tudo certo. Mas você está aberto. Não? Não, está aparecendo a tela que você está olhando a gente. Pois é, não. Porque está na guia errado, Verônica. Eu abri o PowerPoint. Ela está apresentando uma guia, ela não está apresentando uma janela, é disso que eu estava falando. Isso. Entendi. De volta. Isso. Vamos de novo. Clicar em apresentar agora, aí vão aparecer uma telona com algumas opções de telinhas. Aí tem tela inteira, se eu não me engano, ou... Lousa interativa, alterar layout, tela cheia. Tela cheia. Vamos ver se dá certo em tela cheia. Não. Tela cheia, não aparece o botão de compartilhar? Não. Eu acho que eu tenho que passar isso para você. Tá, posso tentar para ver se eu consigo abrir aqui. Eu não tenho PowerPoint. Ixi. A única opção quando você clica em apresentar agora, tem a opção de tela cheia e tem outras?
Na minha aqui tem a tela inteira, uma janela e uma guia. Quando Isso, você clica em compartilhar, né? Isso, então, é uma janela que ela tem que optar. É uma janela. Isso. Aí vai abrir para a senhora uma. Aqui é o PowerPoint. Boa. Pronto, agora deu. Foi. Porque aqui comigo, quando eu compartilho a tela inteira, funciona, entendeu? Aí, vocês estão vendo? Sim. Então, aí tem o Vocês, músico, o vo- escritor, o astrônomo. a senhora consegue colocar num botão para apresentação? Onde é que é, gente? Que eu não uso PowerPoint. É ali Não, embaixo. Ali 66% embaixo tem ali. um ícone que parece aquelas telas com tripé. Isso, do lado dos tá. 66% ali, ó. No Isso. canto inferior direito. Vocês estão vendo em tela cheia? Não. Não. Não, mas tudo bem. Vamos dessa maneira mesmo, não tem problema. Vai aqui mesmo. Tá, vamos lá. Então, é necessária a solidão, o estar só, né? Não o tempo todo, mas por alguns momentos do dia, para algumas tarefas, a solidão é necessária para o músico, para o escritor, para o astrônomo, para os místicos, né? Essa é Santa Teresa de Ávila, onde ela diz: na esperança e no silêncio está a minha fortaleza. Então, para ela, o estar em silêncio, o estar quieta, só, é um fator de força para ela. E é assim os místicos do Oriente, é assim todas as pessoas também que se dedicam à meditação, à yoga, esse tipo de coisa. Porque essa parada, essa interiorização é que vai fazer com que a gente se centre e procure as soluções para os problemas que nós necessitamos. Não, nós não necessitamos dos problemas, nós necessitamos das soluções para os problemas que temos, para os problemas que aparecem, né? Então, como eu já falei, a comunicação, ela tem que trazer uma integração entre as pessoas, uma união entre as pessoas. Só que a qualidade da comunicação, atualmente, é muito superficial, né? Não tem profundidade. E quando a gente fala de comunicação entre os seres humanos, a gente pensa numa questão de intimidade, numa intimidade maior que nós necessitamos às vezes. A gente precisa falar alguma coisa, uma experiência, uma vivência, uma visão, um sonho, uma ideia. A gente precisa compartilhar. Mas no ambiente de trabalho a gente fica meio ressabiado, não sei como é que o pessoal vai receber essa minha ideia, talvez seja uma ideia louca, ou se for uma ideia boa, o pessoal vai roubar a minha ideia, e não fala nada. Aí vai para casa, não tem com quem compartilhar, no nível do seu entendimento, não tem com quem compartilhar aquela experiência. E acaba se isolando, acaba não conversando com as pessoas, e acaba se isolando na sua experiência, na sua vivência, de alguma coisa que é íntima, né? E aí a pessoa se isola. A pessoa se isola e não tem com quem conversar. Esse é o maior dos problemas, né? Por medo, por falta de uma pessoa adequada que saiba compartilhar conosco as nossas ideias, acaba que a gente não
não se limita, se isola, né? Se isola e se limita. Isso é ruim. O isolamento é ruim porque ele nos limita, ele nos deixa parados, né, no nosso esforço. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, sim. Vocês estão muito quietinhos. E então, acaba que a gente se estressa por causa disso, por causa desse isolamento, né? Acaba se afastando das pessoas. E tem também o problema da fuga, né? Quando você tem medo de compartilhar as suas informações, as suas experiências, as suas vivências, os seus sonhos, você acaba fugindo das pessoas, fugindo dos ambientes e acaba se isolando. Isso tudo é isolamento. Não tem a ver com solidão. A solidão, ela proporciona para a gente uma reflexão que vai nos trazer soluções. O isolamento é um limite, é uma barreira. Né? Aí a gente traz aqui agora essa figura. Bom, como é que você vai se desenvolver dentro da sua profissão, se desenvolver como pessoa, se você se isola, se você não compartilha suas experiências? Como é que você vai triunfar, né? Chegar a um momento decisivo, chegar a um momento de vitória dentro da sua caminhada, seja como ser humano, seja como profissional. Primeiro, você tem que saber o que você quer, né? Você tem que ter um sentido de vida, você tem que saber aonde você quer que a sua profissão te leve também. E você tem que ter um sentido de vida. Qual é o seu sentido de vida? Ser um profissional? Isso não é sentido de vida. Né? Então, voltando a Epíteto, voltando não, começando com o Epíteto, porque eu acabei não falando a frase dele que vai permear toda essa nossa conversa. Epíteto começa o livro dele dizendo o seguinte: na vida, há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem de nós. As circunstâncias da vida não dependem de nós. A nossa profissão, a pessoa com quem a gente se casa, os acontecimentos políticos, amorosos, profissionais, tudo isso não depende de nós. O que depende de nós é a nossa posição frente a todas essas circunstâncias da vida. Isso sim, depende de nós. Então, eu preciso saber o que eu quero, eu preciso saber qual é o meu sentido de vida. A profissão não é. Aonde eu quero chegar como ser humano? Aonde eu quero chegar como profissional, isso é óbvio também, né? Mas aonde eu quero chegar como ser humano? Que isso é maior do que como profissional. Eu quero ser um ser humano melhor a cada dia, então eu tenho que ter um plano. Eu tenho que ter um caminho para fazer esse esforço, para fazer essa ação que me vai proporcionar ser melhor amanhã do que hoje. Tá? Saber quem eu sou e qual é o meu potencial. Sem um período de solidão, de meditação, de reflexão, eu não vou chegar a lugar nenhum, porque eu não me conheço. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber quais são os meus dons, as minhas potências. Todos nós
viemos ao mundo com um dom. Viemos... Perdão. Viemos ao mundo para fazer alguma coisa e viemos com um dom. Deixa eu tomar aqui um pouquinho d'água. Então, eu tenho que descobrir. Isso eu só vou descobrir no silêncio mais profundo e mais íntimo de mim mesmo. Essa conversa interior que a gente tem que ter conosco, que é o que eu chamo de solidão, né? Estar sozinho com você, para poder se perguntar, para poder se conhecer, para poder desenvolver em você aquilo que você tem de melhor, o seu potencial. Então, sempre a gente tem... E não é uma vez só na vida que a gente faz isso, não. A gente faz isso todo dia. Todo dia tem que ir lá no fundo e falar assim, quem eu sou mesmo? Esses livros de autoajuda, eles vêm aí com um monte de mantras, né? Ah, você tem que falar todo dia, eu vou vencer, eu sou a mais bonita, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Né? Essa é a questão que a gente tem que se perguntar todo dia. Né? Quem eu sou? Né? Espelho, espelho meu, quem é que eu sou? Qual é o meu dom? O que eu posso fazer de melhor hoje? E todo dia a gente tem que perguntar para nós mesmos, que é o nosso espelho, né? Eu comigo mesmo. Tem que se perguntar, qual é o meu dom? Qual é o meu potencial? Quem eu sou? Não é fácil, não, mas a gente tem que perguntar todo dia. Vocês têm diário? Costumam fazer diário? Diário é uma coisa, assim, fantástica. Porque no diário você pode colocar todo dia as coisas que você faz. Inclusive essas perguntas. Né? Essa pergunta para o espelho, para o diário. O que eu fiz hoje? O que eu fiz para me conhecer? Existem coisas para a gente que são fáceis e coisas que são difíceis. O que é fácil é aquilo que é meu dom, aquilo que eu nasci e é fácil para mim fazer. Esse é o meu dom. Então, é mais ou menos fácil de a gente saber qual é o nosso dom. O difícil é aquilo que eu quero conquistar e não sei, não conheço. Mas hoje é muito fácil conhecer as coisas. Né? A gente tem quase tudo aí à nossa mão para conhecer o mundo. Então, o difícil é aquilo que eu tenho que conquistar, que eu tenho que buscar para poder continuar desenvolvendo o meu dom. O caminho do meio. O caminho do meio é o ensinamento da maioria dos filósofos da antiguidade. Nós vamos encontrar isso na Índia, né, com Krishna no Bhagavad Gita, nós vamos encontrar isso no budismo, caminho do meio, nós vamos encontrar Aristóteles também, ou seja, e o próprio Kant, Immanuel Kant, falando desse caminho do meio, né? Nem o excesso, nem a carência. Você tem que buscar o justo meio. Ou seja, aquele caminho central, aquele caminho... O que é o justo meio? O justo meio, o caminho certo, o caminho do meio, é aquele que o seu coração te diz qual é. Isso, a gente tem que afinar muito o pensamento e o coração. Tanto a nível racional como a nível emocional, a sua ideia tem que bater, a sua ideia tem que ser igual, tem que ser assertiva, tanto em pensamento como em sentimento. Se o pensamento e o coração estão de acordo, a coisa está certa, a coisa vai dar certo. Mas isso você vai encontrar onde? Dentro de você mesmo. Para isso você precisa da solidão. Para isso você precisa
ter um tempo todo dia e encontrar lá dentro do seu coração qual é esse seu caminho do meio, qual é o seu centro e qual é o seu caminho do meio. Por isso é que esse rapaz que está aí tinha essa frase: a inspiração é encontrada no íntimo. Você não vai encontrar inspiração lá na China, você vai encontrar inspiração dentro de você. Existe um antigo ensinamento que diz que o homem é um microcosmo, que tudo que existe no macrocosmos, no universo, existe em pequeno dentro do homem, que é o microcosmos. Então, muita coisa existe dentro de nós, basta que a gente possa se abrir a esse conhecimento. Aqui nós temos uma definição provisória de solidão, né? É o estado de isolamento a tudo que se quer ser. Uma fronteira, um limite. Eu coloquei definição provisória porque não a definição, essa é uma definição de isolamento, na verdade, né? E não de solidão. O isolamento é um limite. Num mundo que é acelerado como o nosso, num mundo que a gente precisa se desenvolver em todos os aspectos, você colocar limite, colocar uma fronteira, é um problema. Então, você tem que sempre estar se perguntando, né? Coloca lá no meio das suas perguntas de quem eu sou, né? E qual é o meu dom, qual é o meu limite, né? O que está me limitando, o que está me pegando. E uma das barreiras muito grandes que acontece nesse isolamento, que acaba nos levando a esse isolamento, é o egoísmo. Não queremos compartilhar as nossas ideias, não queremos compartilhar os nossos sentimentos, as nossas emoções, então a gente se fecha. Isso é egoísmo. O fechamento explora todas as nossas debilidades e fraquezas e nos torna pessimistas e críticos. Ou então ao contrário, eufóricos e superficiais. Ou você se fecha, ou você apresenta uma aparência alegre de que está tudo bem. Não, está tudo bem, tudo bem. Mas não está tudo bem coisa nenhuma. Está faltando um esforço da nossa parte para a gente poder compartilhar o mundo com alguém. Compartilhar as nossas ideias com alguém. Compartilhar as nossas experiências, as nossas vivências com alguém. Qual é o lado bom de estar só, o lado bom da solidão? É onde a gente vai encontrar os nossos problemas, né? Assinala os nossos problemas. Bom, você está isolado porque você ficou com medo, né? Você está aí sozinho, está aí com esses problemas porque você ficou com medo, né? E aí procurar as causas disso. Nesse momento em que a gente está se questionando, né? É o famoso conhece-te a ti mesmo. Homem, conhece-te a ti mesmo. E conhecerás o universo e os deuses. Esse conhece-te a ti mesmo, que é uma frase dos filósofos, não? É quem vai realmente ajudar a gente a resolver todos os nossos problemas. É que vai trazer as soluções, é quem vai trazer esse caminho do meio que a gente tem que trilhar até chegar na nossa meta, até chegar a cumprir esse nosso sentido, esse nosso objetivo de vida. Então, a causa dos problemas está em nós e as soluções também. Tá?
O que é uma solidão positiva? É quando buscamos naturalmente nos momentos de cansaço, confusão e medo. Ou seja, a gente... Não, peraí, tô cansada, tô confusa, deixa eu ficar sozinho um pouco. Vou ali e já volto, né? E vai, fica, se recolhe para poder pensar e tomar uma decisão. A gente não pode tomar decisão, tem alguns eventos, tem alguns acontecimentos, algumas circunstâncias na vida que não tem como a gente tomar uma decisão na hora, né? A gente não tem como reagir na hora, porque se a gente for reagir na hora, a gente vai reagir de uma forma ruim, mal educada, grosseira e até errada. Não? É a hora que a gente tem que respirar e falar assim, não vou responder agora. Fazer cara de paisagem, né? E se recolher. Esse recolhimento é que vai dar para a gente a possibilidade de a gente esfriar a cabeça e pensar melhor naquilo que aconteceu, para que a gente possa encontrar uma solução melhor. Ah, mas certas coisas têm que ser respondidas na hora. Nem sempre. Nem sempre. Tudo tem que ter um período de amadurecimento na nossa mente e no nosso coração. E também, esse recolhimento vai dar para a gente a busca de uma motivação para continuar a busca desse nosso sentido de vida. Já que eu falei motivação, vocês conhecem esse menino aí, né? Na ponta desse barco. É ele melhor do que todas as pessoas conhecem, sabem o que é solidão. 100 dias entre céu e mar. Então. É a Amir Klink? É, Amir Klink. O que vai dar a solidão para a gente? Autonomia de pensamento. Você está sozinho, você tem que decidir. Foi o que aconteceu com ele, né? Qualquer coisa que acontecesse que não estava prevista, ele tinha que decidir. Não tinha que ficar perguntando para quem, né? Não tinha como. Ele tinha que decidir. Então, te dá uma autonomia de pensamento muito grande. E ele quem leu alguma obra dele, ou já assistiu alguma palestra dele, sabe que ele é aquele cara certinho. Ele pensa em todas as possibilidades. Né? E tá ligado, tá focado em tudo. Ele até fica assim, muito tempo sem dormir. Quando as circunstâncias são adversas, ele fica assim sem dormir e nem pensa em dormir, nem pensa em fechar os olhos. Ele fica focado resolvendo o problema. Mas ele tem treino para isso. Né? Então, para ter essa autonomia, essa liberdade, essa inspiração que ele tem, ele teve que treinar por muito tempo. Então, tudo é uma questão de treino. Né? Um caminho que nós propomos, né? Que pode ser um caminho a seguir, né? Encarar a solidão como meditação, como reflexão. Bom, hoje eu vou começar o meu diário. Eu faço diário já há muitos anos. Mas vamos supor que hoje eu vou fazer o meu diário. À noite, eu vou avaliar tudo o que aconteceu durante o dia e tudo que me tocou.
avaliar os meus sentimentos, o que eu senti na hora em que eu tomei uma decisão, o que eu senti na hora que eu falei com determinada pessoa. Isso tudo é importante você colocar no seu diário, você pensar sobre isso lá no final do dia. Aí você vai inventariar seus defeitos e carências, né? Como você já sabe quais são seus dons, agora todo dia você tem que colocar nome nos seus defeitos e nas suas carências. Preguiça, inércia, vaidade, essas coisinhas que nenhum de nós tem, imagina, mas que alguém que tenha pode ter como problema aí para encontrar solução para os seus problemas. Então, a partir do momento em que você dá nome para os seus limites, para as suas imperfeições, você comanda, você passa a ter primazia sobre os seus defeitos. E aí você comanda. A hora que você quer ser preguiçoso, a hora que não. E, finalmente, a solidão é um lugar da gente buscar ideias, sentimentos e intuições, né? Ideias a gente procura geralmente com a razão, né? Sentimentos a gente procura com emoções, com sentimentos. Intuição é aqueles insights que a gente tem e que a gente tem que levar em consideração, sempre avaliando sob o ponto de vista do pensamento e sob o ponto de vista dos sentimentos. Parou de compartilhar, professora. Parou de compartilhar sua tela por aqui. Exatamente, foi só isso. Né? Isso. Foi isso que eu tinha como elementos aí para falar da solidão. Né? Agora eu quero que vocês falem, né? Pessoal, quem quiser fazer um comentário ou uma pergunta, é só abrir o microfone. E eu fico com a minha primeira pergunta por aqui, né? Que é se existe uma diferença, professora, na sua opinião, entre solidão e solitude. E se essa solitude não seria exatamente essa visão positiva da solidão. E, em seguida, queria que você falasse um pouco mais sobre, que você comentou, que aí dá para a gente aproveitar esses momentos de solidão, dessa solidão positiva, para sair da inércia, né? Como seria um pouco mais sobre isso, mais exemplos sobre isso? E é isso, por enquanto. Tá bom. Solitude. Olha, eu não vejo muita diferença entre solidão e solitude. O problema é que a solidão é mais abrangente, né? Sob o nome de solidão, a gente coloca o isolamento, o afastamento, recolhimento, mas eu não vejo muita diferença, né, entre os dois. Como sair da inércia? A partir do momento em que você encontra soluções, nesse recolhimento, na hora que você encontra soluções para os seus problemas, você não coloca já imediatamente em ação, seu esforço em ação, aí você não vai resolver nada, né? Então, toda solução, para ser solução, para se chamar solução, ela precisa de uma ação imediata. Então, tem que sair da inércia, tem que se esforçar. Tudo é esforço na vida. E esse esforço de ir buscar
na prática e buscar a ação que vai resolver os nossos problemas, que irão resolver os nossos problemas, é imprescindível. É importante e imprescindível. Então, sair da inércia é esforço, e tem que ser. Senão, não tem solução. Você não encontrou solução. Se você não colocou em prática, você não encontrou solução. Beleza. Rafa, quer falar? Levantou a mão. Oi, Vê. Sim, quero sim. Você pode ligar a sua câmera? Claro, claro que eu posso. Deixa eu abrir aqui. Estou aqui, gente. São duas coisas, né? Primeiro, uma é em cima dessa questão da solidão e da solitude, que eu tinha na minha cabeça. Até dei uma pesquisada para ver se eu estava certo aqui quando você estava falando, professor. E eu tinha na minha cabeça que a solitude seria podemos dizer, uma solidão voluntária, uma coisa mais voltada para o positivo. Certo. E a solidão seria... Eu entendi, assim, o que estava na minha cabeça antes da sua abordagem, foi de que você colocou solidão e isolamento. Eu estava na minha cabeça que solitude seria essa perspectiva positiva, como você colocou, da solidão. Solidão seria, como você colocou, o isolamento. Seria mais ou menos isso também? Isso. Isso, solidão é mais abrangente, vai abranger todos esses aspectos. E a solitude é esse mais específico, é a sua iniciativa de se isolar para ir buscar uma solução de problemas, uma reflexão, alguma coisa. Mas a solitude seria uma maneira de solidão ou são coisas diferentes mesmo? Não, é uma maneira de solidão. Não é diferente, não, é uma maneira de solidão. Entendi. Mas a solidão não é uma coisa negativa. A solidão em si não é uma coisa negativa. Entendi. E a outra pergunta que eu ia te fazer, professor, é o seguinte: numa parte, eu até anotei aqui, numa parte da sua fala, a senhora disse que na vida existem coisas que dependem de nós, claro, né, e coisas que não dependem de nós. E aí, você citou até algumas perspectivas, no caso assim, por exemplo, a pessoa que você está, o trabalho que você está, algumas coisas assim, que não dependeriam de nós, mas sim a... Como é? O modo como você Às vezes encara as tem um negócio aqui, circunstâncias. tipo assim, mas o modo como a gente encara. Mas eu fiquei só um pouco confuso, porque algumas dessas escolhas, na minha cabeça inicialmente, dependem da gente, sim. Por exemplo, talvez nem todo mundo, né? Mas, assim, para muitas pessoas, o trabalho que está, a pessoa que está, a casa que mora, para muitas pessoas não. Mas para muitas pessoas, sim. Depende exclusivamente de você escolher. Mas eu entendi a perspectiva do que você falou, que como você lida com isso tudo é que é realmente o grande diferente. Mas essas coisas que eu falei também não tem sentido também, professora? Sim, veja bem, as pessoas ou a profissão, ou o emprego que estão ali, apareceram ali, vieram até você. São circunstâncias que apareceram para você. Né? Você decide se vai ficar com elas ou não. Isso depende de você. Perfeito. Mas elas chegam até você. Tem um detalhe super sutil nessa conversa, Rafa, que eu acho que o que você entendeu que ficou confuso é a pessoa tá casada com alguém ou tá no emprego porque ela escolheu. Esse seria o pensamento. Mas eu acho que o que a professora estava querendo falar, eu acredito, que pelo menos o que eu entendi aqui, é que, bom, aquela pessoa chegou,
rolou uma atração. Agora é contigo. Agora é contigo escolher ficar com essa pessoa ou não. E aí tá a sua maneira de reação às circunstâncias que te aparecem. Por exemplo, o emprego que apareceu, a oportunidade para você. Você reagir ao que apareceu, escolher ou não ficar com aquele emprego, negociar ou não aquele salário, aí teria a ver com o seu livre-arbítrio. Acredito que seja isso. Certo ou não? Eu queria comentar também o que Verônica falou da questão do isolamento da pandemia, né? Que ela acha que mudou alguma coisa, que foi uma coisa assim, muito forte que aconteceu e que ela ainda está pensando sobre isso. Geralmente é maturidade, viu, Verônica? Essas circunstâncias fortes pelas quais a gente passa nos promove fortaleza, nos deixa mais forte. Não sei se a gente sabe lidar com isso, mas... Entendeu? Se outra circunstância muito forte aparecer para você, e a vida vai trazer para nós muitas circunstâncias fortes, você já está preparada. Você tem já um preparo. Você está já calejada, vamos dizer assim, como um calinho. Isso foi um calinho. Olha, eu, só compartilhando antes de passar a palavra para a Nath, que ela quer fazer uma pergunta. Tem uma outra pergunta que apareceu aí também. Isso, é a da Nath, ela vai falar. Tá. E era só para compartilhar que eu sempre tive medo da morte e sempre fui atraída por ela de alguma maneira, né? Todos os meus trabalhos acadêmicos, em todas as circunstâncias estranhas em que eu me meti na minha vida, eu tenho esse desejo pelo submundo, assim, de tentar entender melhor. Né? Eu já fiz um documentário sobre a morte, enfim. E essa experiência de eu ter pegado o Covid logo no início, pensado que eu pensei que eu fosse morrer. Na verdade, eu descobri que nesse momento em que a gente fica confuso, sem saber se a qualquer momento eu posso piorar ou não do Covid e ter que ser internada, e, enfim, eu descobri que o receio que tinha dentro de mim não era mais da morte, era o medo de ninguém tocar mais em mim. O medo do isolamento era maior do que da própria morte. Isso foi muito diferente na minha cabeça, porque se eu precisasse ser internada e morresse, a partir do diagnóstico positivo, ninguém nunca mais ia tocar em mim, porque eu ia sair de caixão fechado. E aí eu descobri, eu acho que eu tive ideia, né, em um pequeno processo de autoconhecimento, do quanto a morte ficou em segundo plano nesse momento que me passou o receio de não ter contato com mais nenhuma outra pessoa, né? Contato físico mesmo, que alguém fosse pegar em mim sem luva, né? E só compartilhando, complementando o que você estava falando sobre o trabalho de autoconhecimento e o quanto o isolamento, o quanto a solidão, melhor dizendo, pode ajudar a gente a ter reflexões importantes na vida. Bom, Nath, quer falar? Boa noite, pessoal. Essa coisa da pandemia, vou começar por aí, Vê. Essa coisa da pandemia, e acho que é por isso também a minha pergunta. A minha pergunta, professora, foi sobre a questão da solidão como uma ação de cada um, né? Mas eu vou inverter um pouquinho, vou começar de uma outra forma, essa perspectiva, pegando carona aí nessa coisa da pandemia, porque muito se falou durante esse tempo todo, esses 2 anos e tanto, sobre a questão do isolamento como uma coisa ruim, como uma experiência muito ruim, sobre a questão do afastamento social, enfim, da mudança de mentalidade das pessoas, da melancolia, da tristeza, da depressão e todos esses fatores
obviamente, negativos. E eu fico imaginando, assim, pensando um pouquinho na experiência que eu tive, eu não tive Covid até agora. Eu não tive Covid. Então, essa questão particular eu não tive, porém, todo o medo, todo o receio, toda a angústia de vou pegar ou não vou pegar, obviamente, cada um de nós certamente teve muitas vezes ao longo desses anos todos. Mas eu fico pensando se isso também não é uma questão de perspectiva, de como a gente vê essas coisas. Por quê eu estou dizendo isso? Porque, de alguma forma, eu vejo esse fenômeno da crise sanitária, da pandemia, enfim, como um processo, uma experiência absolutamente coletiva, não é individual, nunca foi individual. É coletiva. A própria ideia de isolamento é uma ideia de não de você se preservar, porque você já está contaminado, né? Mas é uma ideia de você preservar o outro, de você evitar o contágio. Isso é coletivo, é absurdamente coletivo, né? Não tem como dissociar essas questões. A Verônica, quando se isola, qualquer um que teve, enfim, que teve essa experiência de ficar confinado ali num quarto, era para tentar não contaminar os outros. Experiência coletiva, né? E de perspectiva também, de como que eu, individualmente, nesse sentido, ajo no coletivo. Né? É interessante isso também, né? Essa coisa, e eu acho que a solidão ela tem um pouquinho disso também, nessa perspectiva de eu vou me curar de alguma coisa, então eu me afasto, ou eu vou encarar aquela coisa de uma outra forma também, né? Não me isolando, até porque, se a gente for pensar, quando vocês estavam falando, eu lembrei daquela passagem, né, de Daniel, enfim, que vai para o isolamento, enfim, tal, mas a cabeça da gente é muito louca, né, e ela fica pulando de coisas, ela não se isola. A mente, por si só, a não ser num processo, por exemplo, de meditação e tudo mais, mas no normal dela, ela fica louca, ela enlouquece a gente, né? Então, de novo, de alguma forma, a coletividade está nesse contexto todo. Eu me enrolei, mas eu acho que é um pouco disso que eu queria dizer. Ou seja, a preocupação com o outro, tão importante para a nossa vida. Né? Não é só comigo, eu não me isolo só por minha causa. Eu tive que me isolar por causa dos outros. Verônica teve que se isolar por causa dos outros também. O interessante é que eu tive que me isolar por conta dos outros, foi um isolamento que causou sofrimento, mas ao mesmo tempo foi uma solidão que me trouxe muita reflexão positiva. Então, tem realmente dois lados da moeda, né? A professora Cida trouxe a solidão como no aspecto positivo, e eu não posso deixar de pontuar que houve positividade no meu isolamento. E essa reflexão forçada, não sei se eu posso dizer, foi forçada nesse momento, me colocou naquela situação e me trouxe reflexões importantíssimas sobre qual é o propósito na minha vida, o que eu quero, o que eu considero realmente importante, e que talvez em outro momento eu não teria parado para pensar sobre isso, porque aproveitando o que Nath falou, né, que a mente é esse turbilhão de pensamentos que não cala nunca, e é isso, esse momento forçado de isolamento, a crueldade desse momento de isolamento também me trouxe uma solidão extremamente positiva, que eu vou me lembrar pro resto da minha vida, assim, né? Não só por ter passado por um momento histórico, mas por essa sensação. Todo mundo que já chegou próximo de morrer, e não foi só essa vez que eu pensei que eu fosse, né? Eu já tive outras situações. A gente tem que lembrar o Marco Aurélio, né? Quando diz: toma a morte como tua conselheira.
é isso, assim, houve um momento de glória na minha solidão. E o quanto a gente fala muito do aspecto negativo do isolamento, mas talvez valesse a pena pensar sobre o que essa solidão forçada nos trouxe de bom. Será que trouxe algo de bom? Fica aí a pergunta, né? Vamos ver o que a rainha tem para... Está escrito aqui, Rainha Ferreira. Rainha vai... Sua Majestade... Regina, boa noite, professora, parabéns Boa noite. aí. Regina significa rainha, por isso que eu uso a rainha. Regina. Pois é, eu queria saber, tristeza, solidão, depressão, eu acho que tem muito a ver. E, por outro lado, acho também que cada um de nós tem essa vontade ou tem esse direito de ter seu momento de solidão. Por outro lado, também acho que a gente não deve ir profundamente, querer se conhecer. Não é querer se conhecer, da onde eu vim para onde eu vou. Porque eu acho que isso deixa a gente mais doida do que nós já somos. Não deixa não, Regina. Deixa Não assim, me não me arrisco, não me arrisco, não. Eu me endoidei. Não me arrisco, não. Eu quero viver todo dia, cada momento, e procurando viver da melhor, sem muito profundamente, sem muito assim aprofundar das coisas. Porque... Mas, enfim, mas minha pergunta direta é essa. A solidão também tem a ver com a tristeza e a depressão. O isolamento, né? Essa solidão negativa que a gente, por algum motivo, se colocou nessa situação, por medo, por carência, por debilidade, né? Então, já é uma debilidade. Quem vai apresentar, ou quem apresentou depressão, né? entrou na tristeza, porque a depressão começa com a tristeza. Uma tristeza muito forte, e se você deixa ela, se você se entrega, acabou. Acabou. É verdade. A depressão toma conta de você e você sozinha não dá conta de voltar. Você tem que ter ajuda, né? Quem se deixa cair nessa tristeza e não se debate, isso é um problema. Aconteceu e muito nessa pandemia, e quem conseguiu lutar contra isso hoje é mais forte, né? Sabe que não pode dar espaço para a tristeza, principalmente para a tristeza. Na hora que você está vendo que você está triste, bota uma música, procura um amigo, procura teu mestre, procura sua mãe, seu pai, seu irmão, procura alguém para falar. O importante é falar. O importante é você não pode deixar que a sua dor fique contida dentro do seu peito, porque isso vai te afundar e você não vai conseguir sair sozinha dela. Então, na hora que você vê que tem alguma dor, procura alguém, procura ajuda imediatamente, né? E se você conseguir, se você fizer esse esforço conseguir, você fica mais forte e não cai mais nesse problema. Né? E o certo, quer dizer, o certo também é não guardar nada. Tem vontade de falar, fala. Tá bom, não tá? Se tá ruim, não tem que falar, tem que estar guardando nada, não, que isso também é ruim. Obrigada. Mas, Regina, você pode sim entrar profundamente dentro de você
Que Não, lá mas você eu não tem quero, coisa não. boa, viu? Principalmente com essa alegria toda que você tem, só vai encontrar coisa boa lá dentro. Obrigada. Rafa, Rafael? você gostaria de... Rafa e a Nath. Né? Rafa, você está com a mão levantada? Quer falar, Nath, na frente? Eu falo na sequência? Não, pode falar. Então, em cima do que a rainha, nossa querida rainha e a Vê, as duas falaram, eu vou falar algumas coisas aqui rápidas aqui. A Vê falou da questão do isolamento, né? Que foi um isolamento forçado, por conta da pandemia, por conta do Covid, e a gente teve que ficar esse tempo. Eu passei por isso no passado, em junho, quando eu peguei Covid, não fui para o hospital, mas fiquei em casa passando muito mal e na mesma casa com a minha filha e com a minha esposa, mas em andares diferentes, tendo que ficar sozinho naquele período e concordo que foram momentos muito importantes para mim, difíceis, com aquele medo de no dia que eu saí, fui liberado, uma pessoa que trabalhava comigo faleceu e uma semana depois um amigo meu, que é o filho dele, faleceu, que trabalhava comigo também. Então foi muito dolorido ver eles no hospital, pegamos juntos a Covid. Realmente, esse medo de acontecer. Filha, abaixa aí. Esse medo de acontecer alguma coisa foi bem difícil. E aí, 2 meses depois, em agosto do ano passado, porque minha filha está vendo um desenho aqui do mesmo quarto, gente. Eu peço desculpas para vocês aqui. Se estiver incomodando muito, eu peço para trocar de lugar aqui. 2 meses depois, em agosto, eu fiz um outro momento, mas não foi um momento que eu fui obrigado. Foi um momento que eu escolhi. Eu fiquei 15 dias recolhido no barracão, no terreiro que eu faço parte, de Candomblé. Fui fazer meu santo e tive que ficar 15 dias, na maior parte do tempo, sozinho. E uma semana praticamente sem falar com ninguém. E foi um momento... E aí a perspectiva é outra, né, Vê? É da escolha que a gente tem de fazer esse momento para olhar para dentro, para entender a espiritualidade, para entender o que a gente pensa da vida. E realmente foram situações bem diferentes, mas cada uma na sua particularidade. Mas eu queria trazer essa outra perspectiva, da gente também escolher, quando a gente tem a possibilidade de escolher, estar nesse momento de solitude, estar nesse momento de olhar para dentro, estar nesse momento de se encontrar. Lá dentro do barracão, realmente eu fiquei sem internet, sem contato, sem saber o que estava acontecendo, absolutamente nada no mundo. Assim. Só sabia que a minha família estava bem, absolutamente mais nada eu sabia. E nos 15 dias que eu ficar lá, quando eu saí, eu perdi um amigo meu que morou comigo 4 anos na faculdade, ele tinha morrido há uma semana e eu não sabia. E até a maneira com que eu enxerguei aquilo foi diferente para mim. Então, assim, esse momento que eu passei, desse retiro espiritual, podemos dizer assim, que aí eu escolhi, foi incrível. Eu vou fazer um outro agora, que é quando eu faço 1 ano e fico 4 dias lá, mais ou menos do mesmo jeito, assim, na próxima semana, né? E ver, realmente a maneira de enxergar as coisas, ela muda, a maneira de ouvir, a calma de fazer as coisas, ela tem um significado muito forte. Em cima do que a rainha falou também, e a Maria, e aí volta no que talvez você falou, Maria, no início do caminho do meio, né? Porque quando você falou uma questão assim de a gente tem que sempre observar o que a gente faz e pontuar, se a gente conseguir pontuar diariamente o que a gente faz, para a gente... você falou até um termo, onde eu quero chegar como ser humano, eu preciso ter um plano para isso. E muitas vezes também, assim, até já pensei muito isso, eu estou vivendo, estou tranquilo, estou curtindo a vida, estou deixando a vida levar. Talvez encontrar esse meio do caminho, esse meio, como você falou, né, que não fique pesado, mas que a gente tenha, sabe onde a gente quer chegar, sem perder essa leveza do dia a dia, talvez seja um equilíbrio importante para a gente não deixar de fazer essa análise, mas também que isso não fique uma coisa pesada para a gente no dia a dia,
e a gente acabe, sei lá, transformando aquilo num peso, sabe? E perder um pouco dessa leveza. Não sei se eu me fiz entender bem, mas queria trazer essas duas perspectivas aí. Posso comentar? Claro. A pessoa que já escolhe um caminho espiritual, ela não precisa de muito esforço, né? Eu e a Verônica, por exemplo, no caso que nós escolhemos a filosofia, é uma escolha nossa, não tem esforço, a gente gosta disso. Assim como quem escolhe uma espiritualidade, um caminho religioso, um caminho espiritual, seja qual que for, vai leve, vai tranquilo. Não importa que tem que ficar isolado, não importa que tem que fazer um esforço físico, subir uma montanha, né? Não importa, vai leve, porque é uma escolha, é uma opção, é uma escolha, e é a nossa alma que leva a gente, né? É a nossa alma que é mais forte e que transporta a gente nesse esforço em direção à espiritualidade. Alguém mais gostaria de comentar ou fazer uma pergunta? Enquanto a Nath? Se eu puder. Só resgatando um pouquinho da minha história, enfim, eu desde muito pequena, eu sempre fui pequenininha, mas eu desde muito nova, eu sempre gostei de me isolar, eu sempre gostei da solidão, eu sempre lidei muito bem com ela, por várias razões, e hoje eu entendo essas razões muito melhor do que naquela época, acho que era mais intuitivo naquela época. Mas, assim, por exemplo, se eu estava com muita raiva, eu me isolava, eu me calava. Quando a senhora começou falando da questão da comunicação, isso me veio à cabeça também, o quanto que a não comunicação, o se calar, também faz sentido, faz parte desse jogo, né? Para depois, na hora de falar, de se jogar, de se abrir para o mundo, para as pessoas, enfim, como as coisas estão mais claras, mais calmas, mais cândidas, mais doces, mais bondosas, enfim, tudo isso que a gente busca, né? E eu sempre fiz isso, assim, nossa, eu sou a mais velha de 5, e meus pais sempre sempre rodeados de muita gente em casa, nos contatos sociais, enfim, tal. E com alguma frequência, já com, sei lá, 8 anos de idade, eu falava assim, eu não quero ir na pizzaria com todo mundo. E ficava de boa em casa, uma delícia. Ficava sozinha em casa, que delícia. Em silêncio. Não era aquela coisa de, vou ficar para aprontar em casa. Não, cara, eu ficava em silêncio, eu ficava de boa, ficava curtindo, uma delícia. Sempre fiz isso, né? Mas pensando um pouquinho no que a Verônica propôs aqui para hoje, essa coisa, né, do empreendedorismo, da escrita, etc. e tal, pensando um pouquinho sobre isso também, eu fico pensando assim, eu escrevo muito hoje, escrevo para blog, escrevo para um monte de lugar, reportagens e tudo mais, e eu nunca achei o ato de escrever um ato solitário. Eu não sou romancista, eu não escrevo livros nem nada, mas eu escrevo para os outros, eu escrevo para que alguém leia. E esse alguém que lê, de alguma forma, está na minha cabeça e na minha vivência do momento que eu estou escrevendo. Não é solitário. É muito louco isso, assim. Então, de novo, eu insisto, eu acho que tudo parte de uma questão de perspectiva, de como a gente vivencia essa experiência de estar só, mas não ser só, né? De estar só, mas, de alguma forma, ser social, experienciar a sociedade, né? De uma forma mais positiva. Eu acho que, para mim, tudo isso se resume a essa questão. Achei bonito o que você falou, né? Estar só, mas não ser só, para ser um, né? Para ser todo mundo junto. Achei interessante,
E o que você falou, Nath, me tocou aqui, que é quando você disse, quando eu fico com raiva, eu me isolo. E aí depois a professora pode comentar melhor, mas eu acho um ato de sabedoria o sentido de saber aguardar a reação correta, né? Saber aguardar a fala correta. Porque você tem que falar, né? Que nem eu aprendi em uma das últimas aulas com a professora Maria Aparecida. Você tem que falar quando você acredita que você passou por uma injustiça. Mas talvez deixar passar aquele momento de impulso seja uma forma sábia, né? De reagir. Eu sou sagitariana, então a coisa de dar... O impulso de dar coice é grande. Essa coisa da fúria, da ira, né? Que toma a gente, enfim, é natural, sou um ser humano, enfim, mas eu cada vez mais tento entender esse momento e falar... Também, se eu quero justiça, se eu me pauto por justiça, eu preciso ser justa. Então, às vezes, não cabe, né? Não, total. E assim, a última coisa que eu ia falar aqui era um complemento também, que a Nath colocou a experiência dela com a escrita, né? Que é como se o leitor estivesse na cabeça dela e, portanto, ela não se sente só. É ela e o leitor aqui, né? Ela tem um mundo no pensamento dela. Por isso que ela escreve. Ela tem mundos, muitos mundos na cabeça dela. Então ela não está sozinha nunca. Por isso que ela sempre gostou de ficar sozinha, porque ela tem um mundo dentro dela. Bonito isso, bonito. Na minha experiência, eu já me sinto muito só em relação a empreender. Porque, ao contrário da escrita, que você tem alguém ali com você conversando, o empreendedorismo, no momento, para mim, sempre foi uma aposta, um risco que eu pago sozinha e aguardo para ver se tem uma outra pessoa do outro lado me ouvindo. Uma outra pessoa pegando a corda que eu jogo. Né? Então, toda ação minúscula que seja dentro do meu negócio, tirando aquela em que eu estou realmente me comunicando diretamente com o meu público, tirando essa, toda iniciativa que eu idealizo e coloco em prática, eu entro numa solidão, não num isolamento, mas numa solidão interessante, cheia de reflexão. E a última coisa, eu prometo, eu tô faladeira igual a sala de aula, professora. A professora acha que eu faço as perguntas mais loucas em sala de aula. Nossa. Um dia eu perguntei, um dia eu cheguei e falei assim, mas vem cá, o que Deus estava pensando quando isso e aquilo outro? Ela, como que eu vou te responder isso, criatura? Eu sei lá o que Deus estava pensando. Então, a última coisa, eu prometo, foi o que o Rafa comentou sobre o caminho do meio. A importância do equilíbrio, né? Que foi um assunto puxado pela professora, que é o justo meio. E cabe muito bem sobre esses dois pontos que a gente está tentando equilibrar. O isolamento demais é um problema e a solidão de menos é um problema. Como tá tentando achar o equilíbrio entre as duas coisas? Enfim, reflexões por aqui. Professora, quer comentar? É isso. Eu me vi muito na fala da Nath. Quando eu era mocinha, eu gostava da turma, né? Mas de uns tempos para cá, de uns 10 anos para cá, a minha vida tem sido assim mais isolada mesmo. Eu passei esses 2 anos numa boa, que a família se isolou, né? Eles pegaram Covid, eu não peguei, não. Eles pegaram Covid, se isolaram, não queriam que eu fosse em lugar nenhum, eu fugia de casa para ir no mercado, levava bronca. Mas, assim, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para estudar, eu tenho muito crochê para fazer, muita costura, eu tenho um monte de coisa para fazer, né? Dentro da casa, coisas minhas que eu gosto de criar. Então, não tem solidão aqui. Aqui só tem produção.
seja em estudo, em escrita, em artes manuais, aqui só tem produção. Então, o isolamento, para mim, é até melhor. Me sobra mais tempo para eu fazer as minhas coisas. Ô, professora, pois é, né? Essa produção toda revela também uma solidão sua pessoal que é realizada, é concretizada na sua produção. É. Não é isso? Tempo para fazer as coisas. Exatamente. O Jeff colocou aqui no nosso bate-papo. Jeff, você quer abrir o microfone e comentar? Eu ainda não vi a carinha desse Jefferson. Ah, tá. Ele está num ambiente de botequim, mas ele deixou aqui uma mensagem no nosso chat. Ele falou: interessante isso que a Nath está falando. Ah, não. Não tá, não. Botequim, com a gente falando de tudo, é terapia para mim. Ah, eu pensei que o Jefferson estivesse no botequim e que ele não pudesse abrir o microfone agora. Olha só a comunicação errada. É que eu peguei a carona do Rafa ali, que ele falou que gosta de botequim. Eu falei, botequim para mim é terapia, Rafa. Falando besteira e com a galera, assim, eu gosto disso. Não, mas é só aquilo ali mesmo, ô Vê, Comenta galera. aí com a gente. Não, que assim, é uma... Não sei se é exatamente a palavra conflito, mas é uma coisa que se mistura para mim, porque eu sempre gostei de galera, igual a professora estava falando, eu sempre gostei de turma, sempre fui de muita gente, desde criança, assim, fazendo esporte, ou depois que cresci, saindo com o pessoal, sempre tive muito amigo, né? Mas eu também percebo que, às vezes, eu preciso isolar, ficar quieto, até para trabalhar, né, nessas coisas que a gente faz, é preciso ter ambiente de silêncio para você pensar, para você analisar, projetar, organizar e produzir, né? E às vezes é um preço que a gente paga, mas eu vejo isso não como pesar, mas, por exemplo, eu que tenho minha filha de 12 anos, às vezes eu preciso ficar longe dela, porque se eu estiver junto com ela, eu vou me envolver com ela, eu vou brincar com ela, eu vou estar sempre com ela, e acabo deixando um pouco para depois para fazer as minhas coisas. Então eu preciso realmente, às vezes, ficar isolado no ambiente, ou em outra cidade, como agora ela está lá no Paraná, eu estou aqui em São Paulo, né, para poder fazer as coisas que eu tenho que fazer. Então é meio que um preço que a gente paga, né? E tá tudo bem, né? Para mim, assim, tá tudo bem, ok. É isso. É interessante esse ponto da distração, né? Quando a gente... Eu mesma, eu funciono assim, né? Se eu gosto de gente o tempo inteiro, eu me energizo com pessoas, mas eu também percebo que é uma ótima forma de fugir de mim mesma. Que na minha solidão eu tenho que me encarar. E quando eu tô com as outras pessoas, não, né? Então eu percebo isso em mim, né? Como deixa eu deixar para depois esse autoconhecimento aqui, essas dores que eu preciso encarar, os problemas que eu preciso resolver, e deixa eu ir me encontrar com a galera. Funciona assim, mas é algo a mudar. Bom, pessoal, mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta para a professora Cida? Só um último comentário. A solidão é boa, é benéfica, como todos nós aí chegamos à conclusão. Mas ter alguém para se amar, ter pessoas ao nosso lado para a gente manter esse amor é imprescindível. Para nós humanos que ainda não chegamos lá, é muito bom. Né? Ter os nossos amores. Rafa? Não, eu achei que a professora tinha terminado, era em cima do que a professora está falando mesmo, exatamente isso. Eu até botei no chat aqui e estava conversando com o Jeff e respondeu o que eu estava falando, né? Que é em cima desse equilíbrio, desse caminho do meio, porque
Eu também amo estar com as pessoas, eu sinto falta de abraçar as pessoas, de tocar nas pessoas, de falar com as pessoas, de rir, jogar conversa fora, ir para o botequim, Jeff, jogar conversa fora. Já não vejo a hora de estar em Brasília com vocês aí para a gente se encontrar de novo, jogar conversa fora, rir bastante, abraçar vocês. Mas, ao mesmo tempo, também, às vezes eu chego em casa e a necessidade que eu tenho, até aqui com Camila, com Maria, com minha esposa e minha filha, às vezes a necessidade que eu tenho é de ficar só, que eu preciso pensar, preciso botar a cabeça para funcionar. E aí, acho que o grande aprendizado de hoje, talvez seja uma coisa que eu já sei, mas que reforça aqui o tempo inteiro, é buscar esse equilíbrio e o caminho do meio, sabe? Esse caminho de aceitar esses dois lados, aceitar com muito carinho, com muito amor esses dois lados, essas duas perspectivas da vida, para a gente aceitar com muita gratidão e buscar esse equilíbrio para poder a gente seguir. E, mais uma vez, mais uma reunião maravilhosa do clube, que não canso de dizer que a gente sai abastecido para o próximo mês, para a próxima semana, para o próximo dia. Eu sou um fã. E não esqueceremos a foto no final, hein, Vitor? Então é isso, gente. Muito obrigada. Vamos tirar uma foto bem legal, aproveitando que a professora Cida está com a gente. Rafa, você tira aí o print da tela, que eu faço uma selfie. Gente, quem puder ligar a câmera, ajuda muito na foto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3 e... Cheese! Aí! Que bom nessa noite com vocês, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Professora Cida, muito obrigada pela sua generosidade em compartilhar essa discussão tão legal, tão importante, filosófica, importante para a nossa vida profunda e interior. E é isso, muito, muito obrigada. Eu agradeço a vocês, agradeço a todos vocês. Foi um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada a todos vocês. Tchau, gente. Um beijo. Obrigada, professora Cida. Foi muito legal. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Beijo. Valeu, Vê. Valeu, professora. Valeu, galera. Até mais. Boa noite. Tchau, Obrigada. Boa noite. Boa noite. Valeu, gente.